Meus irmãos, minhas irmãs, queridos romeiros, romeiras do Pai Eterno, nós hoje temos como subtema da nossa festa recomeçar a partir da fé. Irmãos e irmãs, romeiros, romeiras do Pai Eterno, estamos com a graça de Deus, tendo a oportunidade de recomeçar nossa romaria depois de um tempo de travessia, quando em alguns momentos parecia que não conseguiríamos chegar a outra margem. Temos a certeza de que se aqui conseguimos chegar, é porque estamos nutridos pela fé. Como diz o Papa Francisco, a fé, dom de Deus, deve ser nutrido e revigorado sem cessar. Aqui viemos para refazer nossas forças, fortalecer nossa fé, nossa vida e nossa missão. Durante esse tempo de pandemia, durante esses 2 anos em que estivemos impedidos de chegar aqui na casa do Pai, nós tivemos a certeza de que jamais estávamos sozinhos, pois Deus não nos deixa perecer. Quando temos plena confiança na Sua presença, se suportamos e conseguimos enfrentar tempos difíceis, como este da pandemia, em que perdemos familiares, amigos, vizinhos, quase 700 mil pessoas perderam as suas vidas por causa dessa pandemia. É porque cultivamos em nós a fé em Deus, que se faz próximo, que se encarna e entra na nossa história. Jesus, nosso Mestre, nos ensina a permanecermos serenos diante dos ventos fortes, e é esta serenidade que faz com que encontremos o caminho, as saídas. Muitas vezes, os caminhos, as saídas estão bem próximos de nós, mas nós nos apavoramos. Muitas vezes nós não acreditamos e por isso achamos que vamos perecer. Mas Jesus jamais se afasta da nossa presença. Nunca, nunca, jamais nós estamos sozinhos. Quando somos capazes de escutar a voz do Mestre, que pede para não termos medo, conseguimos transformar tempestade em calmaria. A fé está ligada à escuta, nos diz o Papa Francisco. É Cristo vivo, enviado do Pai Eterno, que faz novas todas as coisas na força do seu Espírito. Na fé, segundo o Papa Francisco, Cristo não é apenas aquele em quem acreditamos, a maior manifestação do amor de Deus, mas também aquele a quem nos unimos para poder acreditar. Em todos os momentos de nossa vida, e principalmente os mais difíceis, contamos com a presença amorosa de Deus. Só não sabemos, na maioria das vezes, fazer as leituras e ler os sinais dessa presença. É através da fé que nossos olhos se abrem e reconhecemos Deus nas experiências diárias de nossa vida. O importante é saber deixar-nos guiar. Jesus nos exorta constantemente a termos fé, a vencermos os medos, as dúvidas, inseguranças, incertezas,
e ameaças deste mundo. Como romeiros e romeiras do Pai Eterno, aqui nos reabastecemos para tomarmos nosso caminho, renovados de fé e esperança. Nossos passos, com certeza, serão mais firmes, pois guiados por esta lâmpada que é a fé, não vacilaremos diante da noite escura. Muitas vezes pensamos que a escuridão, que a noite escura jamais vai passar, jamais iremos ter a certeza do raiar, do clarear de um novo dia. Mas quem se põe a caminho para praticar o bem, diz o Papa Francisco, já se aproxima de Deus, já está sustentado pela sua ajuda, porque é próprio da dinâmica da luz divina iluminar os nossos olhos, quando caminhamos para a plenitude do amor. Quero acreditar, meus irmãos, minhas irmãs, que aqui viemos com o desejo e a vontade de sermos cuidados e, na volta, cuidar dos que ficaram. O sentido último de nossa fé é saber zelar, cuidar e defender a vida. Padre Júnior Aquino, teólogo, diz que a fé é certamente um dom, mas um dom que, uma vez acolhido, recria-nos, inserindo-nos ativamente em seu próprio dinamismo. É um dom-tarefa que recebemos, é algo que recebemos para realizar. Jesus nos envia a acalmar as tempestades e as ameaças que impedem tantos irmãos e irmãs de fazerem a travessia e chegarem do outro lado. O outro lado, meus irmãos e minhas irmãs, é a terra prometida, onde corre leite e mel. Quem se abriu ao amor de Deus, acolheu a sua voz e recebeu a sua luz, não pode guardar este dom para si mesmo, nos diz o Papa Francisco. O amor tem que ser compartilhado. Quem faz o encontro pessoal com Jesus não fica com esse encontro somente para si. Faz questão de compartilhar, de fazer com que chegue à comunidade e depois nos fortalece para que transformemos o mundo envolto em trevas. Nossa fé é capaz de contaminar outros quando vivida verdadeiramente. Tantas coisas ruins nos contaminam e às vezes nós até ajudamos a contaminar outras pessoas. Por que não fazer chegar a tantas outras pessoas aquilo que nós encontramos, aquilo que nos fortaleceu, aquilo que nos encheu de esperança? A fé, meus irmãos, minhas irmãs, é capaz de contagiar através do contato, das relações cotidianas. Somos como chama que acende noutra chama. Nossa missão é produzir frutos, e só produziremos frutos se nós permanecermos ligados à videira verdadeira que é Cristo. A fé nos leva a sermos anunciadores da boa notícia. O Papa Francisco nos diz que a fé não é um ato privado, uma concepção individualista, uma opinião subjetiva, mas nasce de uma escuta e destina-se a ser pronunciada e a tornar-se anúncio. Nós, pelo batismo, somos desafiados, somos convidados e enviados a sermos sal da terra,
a sermos luz do mundo, a sermos presença do reino em todos os cantos, em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os espaços aonde estivermos, como cristãos, como cristãs. Bem sabemos que as coisas não mudam como em um toque de mágica. Ao voltarmos para casa, continuaremos envoltos numa realidade cheia de feridas, pessoas com fome, povos indígenas ameaçados em seus territórios, irmãos e irmãs em situação de rua, extermínio da nossa juventude, principalmente a juventude negra e da periferia, alto índice de desemprego, mulheres em situação de violência, migrantes sem teto, sem terra, sem trabalho. Mas nossa fé nos diz o contrário. Ela nos desafia a descermos e a transformarmos essa realidade. Quando os discípulos estão com Jesus lá na montanha e ele se transfigura diante deles, eles querem ficar ali. Acharam tão bom, vamos aqui fazer 3 tendas, uma para ti, uma para nós, uma para Elias. Mas Jesus faz com que os discípulos entendam que ainda há uma realidade ali embaixo, desfigurada e que precisa ser transfigurada. Bom seria que ficássemos todos esses dias, se permanecermos nessa grande tenda, aqui nesta romaria do Divino Pai Eterno. Nossa fé, ela é transformadora e carregada de esperança. Unida à fé e à caridade, a esperança projeta-nos para um futuro certo, que se coloca em uma perspectiva diferente, relativamente às propostas ilusórias dos ídolos do mundo, mas que dá novo impulso e nova força à vida de todos os dias. Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança, nos diz o Papa Francisco. Recomecemos, meus irmãos, minhas irmãs, romeiros e romeiras do Pai Eterno, sempre a partir da fé, e acreditemos que o Pai Eterno faz nova todas as coisas. Que Abraão, nosso pai na fé, nos ajude na escuta da voz de Deus e partamos sem medo diante das suas interpelações. Que Maria, ícone perfeito da fé, nos ajude a sermos mensageiros e mensageiras da alegria do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.